Olá a todos, tudo bem? Aqui quem fala é o residente Fábio Luiz. Estamos aqui para a nossa quarta aula do Quarentenas Literárias e hoje a gente vai tratar de um novo gênero literário que é a literatura de cordel. Eu não sei se vocês já conhecem, né? Acredito que sim, né? Pois é um gênero considerado patrimônio cultural imaterial, né, do Brasil, e é um gênero muito popular, né, na cultura brasileira, né, digamos assim, todo o território brasileiro, mas que tem grande repercussão aí em Pernambuco, Alagoas, na Paraíba, no Pará, Rio Grande do Norte e Ceará. Então, nas regiões norte, né, ali algumas regiões norte e regiões nordeste, né. Mas a origem aí do cordel ele remonta muito antes, né? Nem aqui no Brasil, mas muito mais antigo, né? Da época do descobrimento do Brasil, lá no século XII, né? Com as cantigas medievais da França. Então, eu acho que acredito que você já tenha ouvido falar das cantigas de amigo, né? Das cantigas de amor, né? Lá do tempo do trovadorismo, na Idade Média, que era muito popular na Europa e principalmente na França, né, onde que esses trovadores eles narravam, né, cantando em forma de versos as notícias que aconteciam na época, né, uma guerra ou uma desavença, um nascimento de algum novo membro da corte, né, enfim, vários fatos históricos aí importantes que eram notícias que repercutiam na época. Então, esses trovadores, eles compunham, né, narravam esses feitos aí em versos e iam de cidades em cidades aí, anunciando, cantando, né, essas aí, as suas canções, né, as suas trovas. E, inclusive, muitas cidades aí, elas acabavam fazendo essa interligação entre uma e outra, e algumas até se desenvolveram por conta dessa migração, né, de trovadores, de uma cidade a outra. E com o século XVI, com o advento do Renascimento, né, onde que o conhecimento, a busca pelo conhecimento estava no auge, essas canções, né, ali trovadorescas, elas se popularizaram em outros países, né, saíram para além da França, então foram para a Itália, para a Espanha e para Portugal. Então, lá em Portugal foi onde que teve, digamos assim, o boom, né, aí do gênero cordel, né, que ainda não era conhecido como cordel. Então, entre o século XVI e XVIII, muitas histórias, né, populares em Portugal, as notícias, enfim, eram imprimidas, né, eram impressas e penduradas em folhas volantes, né, não se chamavam cordéis, né, eram folhas volantes, que eram ali as notícias do dia a dia, né, aquilo que que aconteceu ontem, que hoje já virou notícia, né? Porque lá no Renascimento, quando surgiu a imprensa, né, lá com Gutenberg, que é o pai da imprensa, então as notícias elas passaram a ser, né, impressas assim, em massa, né? E nessas folhas volantes aí, né? É muito comum em filmes ou, né, em desenhos, assim, quando a cidade está deserta, né? Passa aquele vento, as folhas aí, uma folha ou outra voando, né? São essas folhas volantes, né? Que elas passam de mão em mão também. Né? E o que que elas têm aí? Histórias curtas, contos fantásticos, né? Textos de conteúdo histórico, né? Ou sobre a moral, algumas peças de teatro. Então, nessa época aí, era muito comum os artistas, os escritores, escreverem peças de teatro ou novelas, né? Como não, a TV não era popular, por exemplo, assim, na época, só foi inventado muito tempo depois. Então, o que tinha, o recurso era
folha, né, aí os romances, os jornaizinhos, né, os folhetinhos, né, e as novelas eram escritas aí, e então você escrevia um pedaço da novela, né, numa folha, até porque não cabia muita coisa, né, ou num romance, escrevia aí um capítulo ou menos, e vendia hoje e deixava lá um final, um continua, né, e colocava no outro dia ia vender o outro pedaço, outro fragmento, né, ali do outro capítulo da novela. Então isso atiçava a curiosidade dos leitores e é por isso que ele foi, né, se popularizando. E o nome cordel veio desses folhetos, né, desses folhetins aí que circulavam, que voavam aí de mão em mão, e teve esse nome porque eles eram pendurados em cordas de varal, né? Então vem daí o nome cordel. Então, no Brasil, como que se chegou a isso? Porque começou lá na França, né, lá, e depois Espanha, Portugal, né, na Europa, e foi trazido no Brasil pelos portugueses, né, no período da colonização. A primeira região, assim, né, colonizada pelos portugueses foi a região Nordeste, né, e tinha, então, na Bahia, que é a cidade de Salvador, que se tornou a primeira capital, né, do Brasil. Então, eles chegaram, esses cordéis. No Brasil ainda não se escrevia cordéis, mas eles eram trazidos pelos portugueses e aqui eles eram repassados de forma oral. Então, era comum, né, os cantadores de cordéis cantarem isso, porque como é em verso, é fácil de memorizar, né, então eles eram difundidos aí na oralidade. E a partir de Salvador, na Bahia, eles foram se espalhando aí por todo o país, né? E no século XIX, né, com o aparecimento das primeiras tipografias, né, que eram as primeiras formas de imprimir, de escrever, né, os folhetos começaram a ser impressos aqui no Brasil. Então ele começou a ganhar mais fama, né? Então aquilo que era de tradição oral passou a ser escrito e, consequentemente, né, fazer mais sucesso, né? E daí você tem uma permanência ali da memória e daquilo que está sendo contado. Em 1893 começa a produção em série de folhetos, né? Porque até então tinha a imprensa, né? Começou a ser impresso, mas era mais restrito, né? Algumas pessoas, então não tinha um número tão grande assim para ser distribuído, para ser vendido, né? E com a produção em série desses folhetos, eles passaram a atingir um público mais específico, que eram as camadas humildes da sociedade, né? Então, era basicamente o tipo, gênero de notícia, né, noticiário mais comum que existia, né? Então tinha essa função sociocultural, né, que era de jornal, de transmitir notícias, né, o que estava se passando aí na cidade, no lugar, na região, de novela, né, como eu falei, então se contava um pedaço, uma história, depois outro dia, uma outra semana, a pessoa ia lá comprar o cordel para saber terminar, saber qual que é a história, né? O que vinha na sequência da história, de divulgação do cotidiano, né? Daquilo que está se passando e também da cultura popular. Um exemplo, né, dessa divulgação é quando Getúlio Vargas, que era então presidente do Brasil, morreu. E então, assim, as pessoas, como eu falei, não tinham acesso à televisão, só à rádio, mas o cordel, quando Getúlio Vargas morreu, o cordelista, agora não me recordo bem o nome, mas ele fez rapidamente um cordel e foi distribuindo, porque como eram essas pessoas mais humildes, elas queriam saber, né, ocorriam boatos, então elas compravam o cordel para se informar. Então, não tinha só esse caráter cultural, mas também de informação. Então, ele cumpre a função de entreter, instruir, educar, ensinar e também informar. Mas que temas que aparecem aí no cordel? É só notícias?
Não, né? O cordel a gente pode escrever a temática dele assim sobre qualquer coisa, né? Mas por ele ser um gênero genuinamente nordestino, né? Aqui no Brasil você tem muita força lá né, no Nordeste. Tem alguns temas que são mais comuns, né? Que são assuntos religiosos e milagres, né? Sobre moralidade, né? A moral e os bons costumes. Com os romances de cavalaria, né, que tem lá da Europa, da França, então tratar de heroísmo, de amor e sofrimento, né? Então, as novelas de cavalaria também vão ser narradas em versos aí. Histórias de animais, né? Nós temos a fábula, que é uma narrativa em prosa, que vai contar lá né, de histórias de animais, por exemplo, o leão e o rato, a cegonha e a raposa, né? E aqui eles vão aparecer mais em formato de versos, né? Peripécias e diabrulhos, por exemplo, a história do Pedro Malazarte, né? Que sempre está aí embrenhado em confusões, né? E dá um jeito de sair dessas confusões. Então, esses tipos de histórias são também narrados no cordel. Catástrofes secas, brigas, né, a vida de cangaceiros, né, por ser, né, um gênero nordestino, e lendas e fatos históricos e políticos. Mas como que se estrutura, né, esse cordel, os elementos desse gênero, né? Então, ele vai ter um núcleo, né, que é um conjunto de problemas que devem ser solucionados pela inteligência e sagacidade da personagem principal ou do herói, né? Como eu citei o exemplo aqui do Pedro Malas né, que sempre se mete numa confusão e, por meio da inteligência dela, né, da sagacidade dele, ele dá um jeito de resolver os seus problemas, né? Então, muitas histórias que são contadas são basicamente, né, nesse estilo. E também nos romances de heroísmo, né, sempre aparecem reis, condes, duques, né, princesas, castelos, herança aí lá né, numa Europa medieval, nos primórdios do gênero. E nas histórias românticas, né, o herói sofre, né, ele passa por dificuldades, enfrenta proibições, mas é um cara que sempre está leal às suas crenças, né, e ao seu amor, né? Então, é muito forte, muito presente isso, né? É comum na estrutura da narrativa desse gênero. E vamos falar agora assim, né, do material mesmo, né, do cordel, né? Então ele é impresso em folhetos com 8, 16 ou 32 páginas. Mas estamos falando aqui, né, de um cordel bem tradicional mesmo, né? Pode ser que venha um cordel com menos páginas, né? Mas geralmente é isso, 8, 16 ou 32 páginas. Suas medidas são 11 por 15 ou 11 por 17. Então, vê como que ele não é muito grande, né? Como, por exemplo, aí na imagem, né? A gente vê mais ou menos a dimensão, né? Comparado com as mãos, né? Da pessoa ali que está segurando. Ele é algo, assim, não é extenso, né? Ele é curtinho, né? Para ser lido, né? E para ser carregado, né? Fácil de divulgar, para levar, né? Carregar, distribuir. E como é escrito em versos, né, ele é distribuído em estrofes, né? E esses estrofes contêm 10, 8 ou 6 versos. Mas nós vamos ver também que ele pode apresentar outros tipos de estrofes, né? Alguns com 7, outros com 5, outros com 4, né? Mas os estrofes com 5 e 7, eles já não são tão comuns assim, porque eles são um pouquinho mais difíceis para encaixar as rimas, né? Um pouquinho mais complicado. Então, os mais comuns são 10, 8 ou 6, que são de que, né, tem as rimas pares. E o papel é um papel de jornal, né, de baixa qualidade, porque como ele precisa ser impresso, né, ele é em massa, assim, e também é pequeno, então não requer, assim, tanta qualidade, porque como tinha também essa função de jornal, né, de notícia, então é algo que a pessoa lê e logo, né, ou se desfaz, deixa no canto, ou não vai mais, né. E as capas são ilustradas com xilogravuras, e esses desenhos aí que
que aparecem aqui nas outras imagens que a gente colocou, que é aquela técnica, né, de você talhar na madeira e passar a tinta e pressionar no papel, né, ele sai a imagem. E algumas características do poeta, né, nordestino que escreve esses cordéis, que é conservador, católico, né, que é rigoroso, e geralmente é a favor do governo, né, sempre vai estar ali falando bem do governo. Então aqui eu trouxe alguns autores, né, brasileiros e nordestinos, né, enfatizar isso, o cordel ele está presente em todo o Brasil, mas se destaca muito fortemente no Nordeste. Então, primeiro ali nós temos Arievaldo Viana, que faleceu agora recentemente em 2020. Ele tem um papel assim, fundamental na escrita e organização de livros, né, em cordel. São os Patativa de Assaré, que é um dos nomes assim mais respeitados também. Muitos de seus cordéis ele não escrevia, ele simplesmente fazia-os na cabeça e decorava-os e os recitava, né? Tem Antônio Barreto, esse autor ele esteve presente ali em 2018 num evento na UniOS em Cascavel. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né, de assistir a sua oficina sobre cordel, é maravilhoso, suas obras, né, sua forma de escrever. Nós temos Braulio Bessa, que eu acredito que é um dos nomes mais conhecidos, assim, em termos de cordel, porque um dos nomes recentes, ele esteve muito presente e acredito que esteja ainda no programa do Encontro com Fátima Bernardes, que havia um bloco chamado Poesia com Rapadura, em que ele declamava seus cordéis, né? Falava, ele tem um poema muito famoso que é As Coisas Simples da Vida, né? Que ele traz. Então, muitos de seus versos são na forma em cordel, né? Tem a estrutura. E João Martins de Ataíde, que é um dos primeiros cordelistas famosos aí do Nordeste, que pode dizer assim que inspirou muitos outros nomes aí desses cordelistas mais contemporâneos. Então aqui nós temos alguns exemplos, né, alguns estrofes do cordel. Claro que as histórias narrativas elas têm vários estrofes, né, mas aqui é mais para uns exemplos para a gente ver a questão da rima, né, no cordel. Então, aqui a literatura de cordel, os folhetos de cordel nas feiras eram vendidos, pendurados num cordão, falando do acontecido, de amor, luta e mistério, de fé e do desassistido. Então, aqui nós vemos um estrofe com 6 versos, né? Então, uma cestilha, como os cordelistas chamam. Então, ele é mais comum porque a gente vê que as rimas pares aqui, elas são, né, as rimas, elas são dos versos pares, né? Então, vendidos com acontecido, com desassistido. Então, ela é uma rima assim, mais comum, né? Que a gente pode encontrar aí nos cordéis. E elas, né, ali está falando, né, sobre como que era o cordel, do os assuntos, né, que eram abordados aí no cordel. Aqui nós temos um outro estilo de compor o estrofe, que é com 7 versos, né? Então, não se compra o amor, nem se troca a alegria. Caráter não tem penhor, bem querer a gente cria, e na vida se aprende. Felicidade não se vende, pois não é mercadoria. Então, aqui, como eu falei, é um estrofe mais elaborado e às vezes um pouco mais difícil de compor, que aqui o primeiro verso com o terceiro eles rimam, né, amor e penhor, e o segundo com o quarto verso, né, alegria, cria. O quinto e o sexto eles vão rimar entre si, né, aprende e se vende, e mercadoria, que é o sétimo, vai rimar com o segundo e com o quarto. E na hora da declamação, ele fica, vamos dizer assim, mais bonito e mais intenso, né, dá uma sonoridade melhor para o poema, né, quando se está declamando, porque você consegue, né, o leitor ele consegue imprimir uma entonação melhor aí na sua leitura, né? Então, não se compra o amor, nem se troca a alegria.
caráter não tem penhor, bem querer a gente cria, e na vida se aprende. Felicidade não se vende, pois não é mercadoria. Então, como você tem ali do Braulio Bessa, né, no quadro dele de poesia com rapadura, se você forem procurar em vídeos assim, né, dele declamando os seus textos, seus poemas, né, seus cordéis, ele vai ter bastante essa entonação aí, que se trata de um estrofe, né, com 7 versos, também conhecido como setilha, né, por ter 7 versos. E aqui nós temos, né, uma quadrinha, né, que é os estrofes com 4 versos. E eles são muito comuns, né, muito comuns mesmo, né, em toda, acho que não só no gênero cordel, mas no Brasil inteiro, né, porque ele é mais fácil de compor, né, o segundo verso com o quarto, eles rimam. E aqui não, aqui não tem o rima do primeiro com o terceiro, mas é só do segundo com o quarto, né? Se queres saber do meu peito, seu coração ouvi um dia, que pelo tocar do sino conhece-se a freguesia. Sino, coração da aldeia, coração, sino da gente. Um a sentir quando bate, outro a bater quando sente. Então aí é uma quadrinha. É bem fácil de compor, né? Esses versos, só o segundo tem que rimar com o quarto e está feito, né? A poesia. E aqui nós temos um outro, né? Um poema, né? Outro cordel, que é do Patativa do Assaré, se chama o Poeta da Roça. Ele traz, assim, formas, né? Algumas palavras que característico da fala, né, nordestina, né, com alguns estilos de linguagem, né, característicos da fala dentro da sua poesia, e é um pouquinho mais complicado porque tem rimas, algumas rimas internas com externas, né? Então ele também dá uma sonoridade muito bonita ao poema, porém não é tão comum assim de ser escritas. Por isso que geralmente esses escritores que fazem, né, eles são os grandes escritores do cordel, eles trabalham com esse estilo, né, diverso, e ele porque tem um grau de dificuldade maior, por isso que são considerados aí grandes cordelistas, né? Então, sou poeta das brenha, não faço o papel de algum menestré ou errante cantor, que vive vagando com sua viola, cantando pachola a percura de amor. Não tenho sabença, pois nunca estudei. Apenas eu sei o meu nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre, e o filho do pobre não pôde estudar. Meu verso rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça, no rico salão. Meu verso só entra no campo da roça e do zeito, e às vezes, recordando feliz mocidade, canto uma saudade que mora em meu peito. Então aqui a gente vê a rima um pouquinho diferente, mas é muito bonita também, né? Por exemplo, aqui no primeiro, né? Não faço papé de algum menestré, né? Que é o cantador. Então, papé com menestré. Aqui, viola também, né? Rima com pachola, no meio do verso e não no final. Por isso que é um poema mais assim, uma poesia mais complexa, vamos dizer assim, né? E digna de mestres. E agora aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de alguns clássicos da literatura que são contadas, né, em cordel. Porque o cordel, por ser escrito em estrofes, né, em versos, tem essa musicalidade, ele é mais fácil, né, para a gente assimilar, né, por conta do som, da gente até aprender, até decorar alguns cordéis, né? E geralmente para crianças, né, quando se trabalha com poesia, é muito mais fácil delas lembrarem, né, recordarem e terem essa maior aproximação aí com a poesia. Então, muitos clássicos da literatura, eles foram adaptados, né, em rimas, né, em versos, em cordel, né, nessa estrutura, nesse pensamento aí, nesse esquema de versos.
aqui nós temos o livro Primas em Cordel, que é um conjunto de, acho que 10 ou 12 clássicos da literatura universal, todas escritas em cordel. O Pequeno Príncipe, o Corcunda de Notre Dame, Alice no País das Maravilhas, A Volta ao Mundo em 80 Dias, Os Miseráveis, O Príncipe e o Mendigo, e entre outros. Se forem buscar aí na internet, aí vocês vão encontrar muitos livros que eles são adaptados. Claro, as histórias elas são menores, né, por conta de serem inversos, também adaptados, né, para a literatura infanto-juvenil, não vão trazer uma riqueza assim tão grande em detalhes, mas elas compensam em questão de sonoridade e também na questão do verso, né, que traz essa beleza, continua dando essa beleza às histórias. E eu retirei agora desse livro aqui, o Primas em Cordel, um exemplo de né, uma história que acredito que vocês conhecem, né, já ouviram falar sobre essa história, que é de Romeu e Julieta, que é escrito por, né, composto pelo dramaturgo inglês William Shakespeare, né? E para vermos aí como que é contada essa história em cordel. Então aqui a gente vê a xilogravura, né, que é aquela técnica de talhar na madeira, né, a imagem, né, a gente passa a tinta na madeira e comprime no papel, né. Então, que é também uma técnica muito nordestina, né, muito cultural, né, no Nordeste, ver como que muitas obras, como por exemplo aqui, né, nesses livros aqui de baixo, né, Os Miseráveis, O Príncipe e o Mendigo, né? São técnicas aí do cordel, né? Cordel não, perdão, da xilogravura, que sempre acompanha aí os cordéis, né? Então, vendo aqui o do clássico do Romeu e Julieta, vamos ler agora aqui a história, para vermos como que é contado, um enredo, acredito que vocês já conhecem, né, a história, mas ver como que, né, o autor adapta a história, a narrativa, em versos no cordel. Então ele começa assim: não há em todo o planeta algo que vença o amor, que é belo qual borboleta, forte qual mar em furor, é o que mostra a historieta de Romeu e Julieta, Shakespeare é seu autor. Relata o grande escritor que famílias inimigas causavam muito rumor com as sucessivas brigas. O ódio trazia dor, mas não cessava o rancor, perdurando as fadigas. Para que não me maldigas, digo a ti neste folheto: essas famílias antigas, é verdade, eu prometo, já tinham sido amigas, mas surgiram as intrigas, bagunçando o coreto. Erro sei que não cometo, se a memória não me falha. Montecchio e Capuleto viviam então em batalha, com tanto morto em carreto, os vivos vestiam preto e os mortos uma mortalha. De Verona, na Itália, eram eles habitantes, mas o ódio, qual muralha, os conservava distantes. O ódio só atrapalha, embrutece, achincalha e nos torna intolerantes. Diziam os amantes Romeu e Rosalina, pois algumas horas antes de uma festa muito fina, ouviram de informantes: Montecchio e simpatizantes não passam nem na esquina. Romeu logo se alucina com a tal proibição. Montecchio sou, minha mina, não um leproso ou um ladrão. Um capuleto da China não me afasta da menina, dona do meu coração. Com muita obstinação, Romeu conseguiu entrar. Nenhum capuleto, então, foi capaz de lhe barrar. Isso tinha explicação. Todo mundo no salão máscara devia usar. Para sua sorte ou azar, o obstinado xereta deu-lhe se apaixonar pela bela Julieta. Viu-a ali dançar e nos salões desfilar a formosa silhueta. Era paixão de Veneta, ou era um amor à vera? Sei que a coisa estava preta e pesada a atmosfera, o amor vindo qual cometa, não lhe fez ver que a ninfeta um capuleto era. A força da primavera o dominava assim. No coração uma pantera apoderou-se de mim.
Meu peito se desespera, já não suporta a espera, esta dor não tem mais fim. Romeu entra no jardim da casa de sua amada. Escondido viu, enfim, chegar ela à sacada, qual cena de um folhetim. Ela, ante o céu nanquim, falou a noite estrelada. Como é bom sentir-se amada por alguém como Romeu. Sem ele, sei, não sou nada. Sou astro que a luz perdeu. Guia-me ele na estrada, alegrando minha jornada, dando a vida ao canto meu. O jovem se enterneceu com essas declarações, revelando o rosto seu, externou as emoções, quando ela o percebeu, de vergonha até tremeu ante suas confissões. Nossos jovens corações no amor têm o compasso, as mais sublimes canções, escuto, se te abraço, só tu me ensina lições, traz amor sem senões e um abrigo do mormaço. Sem ti me falta um pedaço, contigo me reinvento. Quero seguir o teu passo sob este firmamento, deixa que eu te em teu regaço, que eu me cure do cansaço e de tanto sofrimento. As juras de sentimento foram assim se seguindo, veio então um intento que se fez sonoro e lindo, sem perder um só momento. Marcaria o casamento no dia que vinha vindo. Logo Romeu foi partindo para a cela de Frei Lourenço. Logo ao padre foi pedindo sua bênção e seu consenso. O padre disse sorrindo: aqui sempre és bem-vindo, te acudo com gosto imenso. Embora um pouco tenso, o casamento secreto teve choro, teve lenço e um ritual completo. Logo depois, por bom senso, por um tempo foi suspenso o evento predileto. Seguindo nosso projeto, lua de mel só depois. Eu seguirei meu trajeto e nos separamos, pois tens comigo meu afeto. Logo teremos um teto para comermos nosso arroz. Logo isto propôs, o jovem se despediu, mas mal a avenida transpôs, dois de seus amigos viu, ele então se predispôs a caminhar com os dois, mas algo o impediu. Teobaldo, o primo vil, da esposa de Romeu, apareceu todo hostil, e Mercúrio o rebateu. Num duelo bem viril, Teobaldo com ardil, o adversário venceu. Mercúrio assim morreu pela espada do inimigo. Romeu lutar resolveu, sem atentar para o perigo. Novo duelo ocorreu, mas Teobaldo perdeu e a morte foi seu castigo. Benvolio, outro amigo, pediu para Romeu fugir. Não posso, eu não consigo, nem tenho para onde ir, mas disso não me maldigo, e a ser julgado me obrigo, e venha o que há de vir. Mas o rei o fez partir. Não volte mais para Verona. O pior era sair de perto de sua dona. Começou a refletir. Talvez ela irá sentir que o esposo a abandona. Não deixou, pois, sua zona, contrariando a lei. A figura espetalhona foi até o amigo Frei, esta alma bonachona, acolheu a figurona contra a palavra do rei. Um noivo lhe arrumei, disse a Julieta ao pai. Tu gostarás, eu bem sei, pois fazer-te feliz vai. O nome já te direi, do noivo que te arranjei, creio já imaginai. O pai da donzela sai e retorna com o Senhor. Dos olhos da moça cai uma lágrima de dor, em pranto a alma se esvai, mas não disse só um ai frente ao seu genitor. Este aqui, ó meu amor, é Párias, um rico conde. Não verá melhor doutor, por mais que a cidade ronde. Vinde aqui, ó minha flor, conhecer teu benfeitor, pois ele te corresponde. Julieta não responde e se finge de doente. Então segue para onde possa pensar calmamente. De um laranjal vê a fronde, enquanto algo esconde do seu esposo ausente. Chama a ama de repente e lhe diz muito baixinho: se destina esse presente a Romeu, meu benzinho, Frei Lourenço, boa gente, ache imediatamente e lhe entregue o pacotinho. A ama fez direitinho que a dama lhe pediu.
Então Romeu, com carinho, um bilhete redigiu. Foi assim que o casalzinho passou a noite juntinho, até que o sol surgiu. A cotovia ouviu? A vizinha já canta. A noite já decaiu, e o sol a treva espanta. Romeu então lhe sorriu, e a beijando saiu, com um nó em sua garganta. Julieta se levanta e vai Lourenço encontrar. Logo ela se adianta o seu problema a contar. O padre de alma santa traz uma solução que encanta a jovem a soluçar. Somente para despistar, aceite o tal casamento. Pouco antes vai tomar este elixir que apresento, como morta vai ficar, e então vai simular um real falecimento. Após o sepultamento fica todo mal desfeito, e então nesse momento tu verás junto ao teu leito Romeu em contentamento, vendo o teu renascimento e o teu corpo perfeito. Ele achava que era o jeito das famílias do casal, vendo o ódio, o efeito cessarem com todo o mal, a morte traz a engenhosa, ação letal, a mocinha tão formosa, tudo seguia legal, mas algo acidental fez a trama desastrosa. A figura caridosa que o plano idealizou, toda a trama ardilosa numa carta detalhou. A Romeu a carta em prosa, mandou a alma piedosa, mas ela se extraviou. Quando a Romeu chegou, a notícia que era morta, a mulher que tanto amor, coisa nenhuma o conforta. Pro mausoléu disparou, mas ali encontrou alguém parado na porta. O conde Pares o exorta que se retire dali. O jovem não se importa e do conselho até ri. O conde não mais suporta. Como Romeu se comporta e um duelo fez-se aí. Lutavam com frenesi até que um deles perdeu. Cortando com o bisturi a espada de Romeu, fez que tombasse ali o conde cheio de si que o jovem combateu. O duelo ele venceu, mas sem louros ou troféu, só agonia colheu, entrando no mausoléu, uma lágrima verteu. Depois veneno bebeu, tombando sem escarcel. Erguendo no rosto o véu, Julieta despertou. Viu de Romeu o chapéu, e o logo o corpo notou, com o peito em fogaréu. Uniu-se a ele no céu, com uma daga que achou. A tragédia se espalhou com todo efeito seu. Aos Montecchios abalou, nos Capuletos bateu, a dor que enlutou, mas no fim o amor ganhou, pois o ódio ali morreu. E a verdade floresceu, mesmo sendo borboleta. Nenhuma força excedeu ao amor nesse planeta, diz Shakespeare, não eu, na história que escreveu de Romeu e Julieta. Então, essa é a história de Romeu e Julieta, contada em cordel, né? A história das duas famílias que eram rivais, né? Ou melhor, da história de dois jovens que eram apaixonados, cujas famílias eram rivais, né? E não podiam se casar. Então, eles tentaram um casamento às escondidas, mas o pai de Julieta achou um outro marido para ela, ela tomou um elixir para fingir a morte, e Romeu, não sabendo do plano, ao ver ela dormindo, peito morta, né, se mata, e depois a Julieta, quando acorda, vê Romeu morto, ela se mata também, né? Então a história terminou em tragédia. Mas veja assim, por mais que não traga tantos detalhes como a obra original de Shakespeare, né, a história ainda ela se mantém, né, uma beleza, né? Porque é contada em versos aí, né? Então, vejam só, nós temos uma septilha, né? Que são todos os estrofes, tem sete versos, então ele é bem completo, né? Aqui a verdade floresceu, rima com excedeu, né? E não eu e escreveu, né? Então, o primeiro com o terceiro, o quinto e o sexto verso, né, eles rimam. E borboleta, planeta e Julieta, o segundo, o quarto e o sétimo verso. Então, aí a forma de rimar nos versos também varia, né, entre um cordel, um estilo de cordel e outro, né? Então, naquele livro lá, Primas em Cordel, tem outros
clássicos, né, da literatura. Esse aqui é um dos exemplos, né, do cordel, para ver como que um gênero que às vezes a gente pensa, mas é um gênero nordestino, mas a gente trazendo ele para nossa a cultura brasileira, né, ela só tem a enriquecer, né, na questão do verso, da sonoridade. Então, a gente parece que prende mais a atenção quando está lendo aí o cordel, né? Então, agora, uma atividade, né, para vocês aí que estão acompanhando o nosso Quarentena Literária. Agora eu desafio vocês a escreverem, né, um cordel aí, um cordel pequenininho, né, não precisa ser muito grande, né, entre 3, 4 estrofes aí pode ser a critério de vocês, se vão querer escrever com 6 versos, ou com 4 versos, ou com 5, ou com 7 versos, fazer esse esquema, né, de rimas também fica bem a critério de vocês, e a temática também, né, pode ser bem livre. A gente viu que o cordel a gente pode escrever sobre qualquer coisa, né, em versos, em rima. Então, se vocês querem escrever sobre, né, o que vocês viveram nessa pandemia, ou do retorno às aulas de vocês, ou se vocês têm algum animal de estimação, aí também vocês podem estar contando aí pra gente. Então, o desafio, a tarefinha agora é essa de escrever um cordel aí de 3 a 4 estrofes aí, com rimas de 6, né, ou 7 versos, aí fica a critério de vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até uma próxima, ok? Até mais!